Então vamos recomeçar. Muito bem, então vamos recomeçar. Com a garantia de que às 13 em ponto terminamos. Não é? O mapa de riscos, que é o que vem aqui, é um instrumento que é uma proposta que possa ser utilizado pelos colégios para fazer aqui um bocadinho o exercício que nós tivemos a fazer. E que pode ser utilizado por áreas, por funções, com os alunos, com as famílias, com toda a gente. O objetivo deste mapa é trazermos luz, trazermos consciência sobre 3 aspectos assim fundamentais. Quais são as atividades de risco maior risco dentro do colégio? Risco de quê? De alguma forma de maltrato ou abuso que falámos, não é? Pode ser negligência, pode ser físico, pode ser emocional, pode ser sexual. Quais são as atividades? Sabemos que no dia-a-dia do colégio há aulas, há recreios, há atividades desportivas, há atividades artísticas e estas atividades representam riscos diferentes. Os miúdos não correm risco de cair dentro da sala de aula, correm mais risco de cair, de se magoar no recreio, mas nós não estamos aqui para eliminar que lhes aconteça coisinhas, não é? Mas sabemos, por exemplo, há regras que dizem que as balizas têm que estar presas, porque se houver um acidente com uma baliza, sério, põe em causa a vida ou a integridade física de uma criança, é uma chatice. Portanto, onde há riscos grandes, também aparece legislação a prever isso, não é? Pronto, só para... Agora, há riscos dentro de sala de aula relacionados com a avaliação dos alunos, como é que os professores dão as notas em voz alta, como é que os castigam, que se calhar fora da sala de aula não são os mesmos, mas fora da sala de aula há outros que são mais típicos. Por isso, os professores fazerem um mapa de riscos, a direção fazer um mapa de riscos, os funcionários fazerem um mapa de riscos, os alunos participarem da identificação dos riscos. Pode ser muito... Não é para andarmos à caça de problemas, é para percebermos quais são os riscos, que atividades é que representam o maior risco. Quando os alunos saem para o estrangeiro ou saem para passeios, há outros riscos, não é? E há outras preocupações e por isso é preciso calcular de forma especial. Quando os miúdos fazem atividades aquáticas, há riscos especiais relacionados com o facto das atividades serem aquáticas, não é? Pronto. Outra coisa tem a ver com os espaços de risco. Há espaços que dentro dos colégios representam maior risco do que outros para certos tipos de problemas. Pois o António também vai falar sobre isso. Mas quais são os espaços que dentro do colégio podem representar maior risco? Vou deixar aqui o teaser. Outra área tem a ver com as interações, que já demos vários exemplos e que o António também vai falar agora a propósito do Código de Conduta. Ou seja, o que é que eu quero mostrar? Que quando nós identificamos os riscos, isto só tem interesse se nós conseguirmos ir perceber o que é que está por detrás, quais são as causas destes riscos. Vou dar um exemplo. Há o risco de quando fazemos um passeio, algum aluno se perder. Ok? Isto é uma preocupação que temos. Pensamos assim, qual é que é a causa de um aluno se poder perder num passeio? Porquê é que um aluno se pode perder num passeio? Diga lá. Porque? Se distrai. Pronto, ele distrai-se. Ok. Pode ficar para trás do grupo. Pode ficar para trás do grupo. Agora, qual é que é a causa da nossa responsabilidade? O que é que pode acontecer nos adultos responsáveis que façam com que a criança que se distraiu se perdeu? O que é que acontece a nível dos adultos, da responsabilidade da escola? Porquê é que um miúdo se pode perder? Ele distraiu-se e o que é que não aconteceu ou o que é que aconteceu? A vigilância, falta de organização, distração. Ok, isto toca, diga-lhe, responsabilidade,
Ok, sim, responsabilidade. Pronto, mas isto pode ser distração ou falta de responsabilidade da pessoa concreta. Pronto, então como é que se resolve a falta de responsabilidade ou de atenção da pessoa concreta? Pensamos assim, olha, uma solução passava por... Ou uma... Essa é outra solução, já lá vamos. Mas é esta, já vamos a essa. A solução passava por, se calhar, explicar melhor às pessoas quais são os riscos que esta atividade tem, para que estejam mais atentos. Pode passar por formação, pode passar por uma série de coisas. Pode passar por, como disse, se for uma questão de vigilância, como disse, percebermos, este adulto pode ir sozinho com tantos miúdos? Se a causa estiver relacionada com a rácio adulto-número de alunos, quando a atividade ou são alunos a mais, ou porque são pequeninos, ou porque o espaço é muito amplo, porque se for um espaço para um jardim, é mais fácil os perdermos do que se formos com eles para um museu. Para ele contamos connosco e contamos com as pessoas que lá estão. Não é? Pronto. Só interessa nós olharmos para isto se pudermos perceber as causas, se pudermos perceber as soluções. Porque só assim é que nós estamos a diminuir os riscos. Pronto. E isto é um exercício que se faz com tempo, com calma, mas que pode estar relacionado com questões de comunicação. Porque é que nós gritamos com os miúdos? Há bocado nem falámos nos gritos, que é tão comum parecer. Porque é que gritamos com os miúdos? Porque é que os puxamos? Porque é que os castigamos? A questão do castigo, outra vez. Não é? O que é que nos falta? Se nós tivéssemos as estratégias certas para dizer isto eu fiz assim e funcionou, não é? Nós queremos soluções que funcionem. Se nós tivermos as estratégias certas, nós não ralhamos com eles, nós não gritamos com eles, nós não os castigamos, nós não os puxamos, porque encontramos aqui uma plataforma de colaboração. Só que isto é no mundo ideal. No mundo real, os conflitos existem. E quando nós nos passamos, quando nos salta a tampa, é quando começamos a ser abusivos. E por isso, se percebermos porque é que há gritos, o que é que está a faltar, se calhar são estratégias de comunicação, é formação e comunicação. Ou o que é que está a faltar, estamos cansadíssimos. É aqui uma onda de stress, de cansaço. Depois ainda podemos ir mais para trás. E porquê? Como é que isto se resolve? Porque eu esqueci-me de dizer, mas às vezes, quando fomos às situações de crise familiar, que nos afetam, e as nossas fragilidades que nos afetam, às vezes o simples cansaço e o stress também nos afeta. Quando nós estamos estressados com um prazo, com uma coisa que temos para acabar, com alguma coisa que nos está a preocupar, ou algo, o stress, se vem algum do miúdo pedir-nos atenção, nós não estamos disponíveis. Não é? Por isso, se nós conseguirmos olhar em termos de medidas, conseguir perceber, ok, qual é que é a causa, quais são as medidas, então estamos a fazer caminho, estamos a encontrar soluções concretas. O cruzamento da probabilidade com a gravidade é só para... Aqui, nós não vamos estar a identificar todos os riscozinhos de cair uma avioneta, não é? Coisas pequeninas. Mas, se virmos que há coisas que são muito prováveis de acontecer e que têm alguma gravidade, então é nessas que nós devemos dar prioridade. Se virmos que são coisas pequeninas, é pouco provável acontecer e que não têm muita gravidade, ok, podem estar identificadas como uma preocupação nossa, mas se calhar pode haver nas medidas que vamos decidir, por exemplo, termos de formação. Quer dizer, os termos de formação não acabam. O que é prioritário? É dar formação em que áreas? Por exemplo, neste momento há muitos miúdos com crises de ansiedade. Não é? Por isso pode ser uma área importante a dar formação sobre como ajudar a gerir as questões de ansiedade. Pronto. Como dizia, o importante é identificar na minha função, cada um ver na minha função, quais são as minhas zonas de risco. Bom dia. Não vai passar despercebido. Bom dia. Na minha função, quais são as minhas áreas de risco, eu corro o risco de... E depois aquilo que vos dizia das questões não serem pessoais. Percebemos que depende muito da forma como nós somos. Por exemplo, aqui dos que aqui estamos, há uns de nós que ativam especialmente, salta-nos assim a tampa, quando algum miúdo é desobediente. Quem é que fica mais
Quem é que ativa mais com a desobediência pura? Quando nós dizemos 1, 2, 3, 4, 5 vezes, nenhum? Quem é que ativa mais com a falta de respeito? Quem é que ativa mais com a falta de respeito quando os miúdos são mal criados? Não são todos. Quem é que ativa mais com os sonsos? Com aqueles que são sonsinhos? Há assim umas mãozinhas. Quem é que ativa mais com os que são mentirosos? Mentirosos percebem que é assim um rótulo. Com aqueles que me estão a tentar fazer passar a perna. Quem é que ativa mais? Bem, há comportamentos dos miúdos que nós não reagimos todos da mesma maneira. Não é igual. Há uns que até acham graça àqueles que são sonsinhos, porque até nós topamos-nos. E há uns que, perante as mentiras, conseguem perceber que há aqui um miúdo que está a mentir, ok, mas que não é um uso de poder com os miúdos. E há outros que dizem, estava a mentir, enquanto eu não ganhar, não é? Enquanto ele não perceber que a mim não me faz parte, e entramos nesta luta com ele. Pronto. Outra área de risco grande tem a ver com as relações, e que o António vai falar, vou-lhe passar. Queres deste ou ao próximo? Queres deste? Eu não sei se a Sofia, se calhar fazia aqui só um pequeno comentário rápido. António, eu peço desculpa. Eu disse-vos que o diácono Fernando Magalhães, o presidente da APEC, devia aparecer aqui a meio da sessão disfarçado. Discretamente ele entrou, mas eu não deixei. Ele entrou e está sentado. Alguns ainda não viram onde é que ele está sentado. E com certeza que ele estará com... Estás até ao final? Pronto, então no final temos mobilia do diácono. Tá? António, então pode continuar. Eu estava só a fazer um pequeno comentário para tudo isto, este tema do cuidado, dos riscos, da violência, da prevenção da violência. Há uma metodologia possível que temos proposto, que enfim se pode chamar de sistema de proteção e cuidado, que tem que ser construído a partir, por exemplo, do mapa de riscos, dos mapas de riscos que a Sofia está a falar. Mas depois, uma das coisas que resulta disso é uma coisa que nós chamamos aqui código de conduta, mas também pode ser uma coisa mais manual de boas práticas, pode ser, enfim, pode ter vários nomes, nem sequer isso é muito importante. O que é importante é o que lá está dentro. Então, e o que é que lá está dentro? São, digamos, orientações, eu não queria chamar regulamento, pode não ser regulamento, mas são orientações ou linhas de orientação. Desculpem, mas está uma amiga nossa. Rita! Faz parte do cuidar também. Faz parte do cuidar também. Bom dia. Bom trabalho. Bom dia. Obrigado. Portanto, esse documento, normalmente é um documento, mas pode ser, se calhar de outra forma, não sei, que nós chamamos de código de conduta, mas pode ser manual de boas práticas, no fundo, são, depois desta conversa toda que eu quis dizer, vai dizer o que é para fazer, como é que nos devemos comportar, quais são as orientações para a nossa escola, ou para o nosso grupo, ou para a paróquia, ou para o movimento, o que for. E então, o que é que costuma ter, quais são os conteúdos que costuma ter? Aponta comportamentos a adotar e promover. Aponta, assim, isto é simplificando, comportamentos e atitudes a evitar. E por último, aquilo que é proibido. Portanto, tenta-se de uma forma tão clara e tão prática quanto possível exprimir nesse documento o resultado daquelas análises, da experiência das pessoas. Isto nem sequer é fixo, pois isto depois ainda pode evoluir ao longo do tempo. Todos os anos, se calhar, se pode fazer uma revisão e adaptar às necessidades e à prática. Se calhar, muito avançado. Vou deixar assim. Ai, desculpa. Então, vamos ver exemplos. Já agora, isto foi adaptado do SPC dos jesuítas, que é, digamos, pioneiros também nesta matéria. Exemplos de comportamentos a adotar e promover. Isto são exemplos, portanto, isto não é aplicável
todo o lado. Obviamente, alguns aqui são suficientemente genéricos para se aplicar em todo o lado, outros nem por isso. Comportamentos a adotar e promover. Por exemplo, promoção de uma vida com sentido, visão realista, positiva e responsável. Esta é demasiado genérica. Promoção de relações saudáveis, integradoras e construtoras de comunidade. Também é relativamente genérica. Mas podemos ir aqui ver exemplos de comportamentos e atitudes a evitar. Indicações gerais sobre linguagem e gestos. Indicações sobre comportamentos específicos. Já falámos aqui de muitos exemplos. Indicações sobre relação com as crianças e jovens. Por último, comportamentos proibidos. Indicações gerais do que é inapropriado, ambíguo, exclusivo ou dominador. Outras práticas ilegais, criminais e perigosas. Vou dar um exemplo dos escuteiros, que é o exemplo que eu conheço mais e que participamos. O exemplo mais óbvio daquilo que é proibido é, nos acampamentos de escuteiros, é proibido os adultos dormirem na mesma tenda das crianças ou dos jovens. É proibido. Não há... Claro que alguém sempre põe dentro do ar, e tal, se o miúdo ficar doente e ter febre. Não. Bom, aí há sempre uma exceção, e para a exceção também há algumas recomendações. Se é preciso tirar o miúdo da tenda dos outros miúdos que está com febre, obviamente não vai para uma tenda sozinho com um adulto. Obviamente, há de haver uma solução, com mais adultos, com outro espaço. Posso só uma nota, que é, tem que ser uma certeza nossa de que tem que haver uma solução. Porque quando isto não era tema, a solução fácil, a solução que aparentemente era a melhor, era, claro, que há um adulto que se sacrifica a poder ficar doente também e que vai ficar na tenda com o menino doente. E achávamos que esta era a solução. Se esta for a proibição clara, nós vamos ter que encontrar outra solução. E há muitas soluções possíveis. Porque para que não pense que é um beco sem saída. Então não há nenhuma alternativa? Fica sozinho? Não, há muitas. Eu fiz campos de férias muitos anos na minha vida e havia meninos doentes, os que estavam com medo, os que não... Havia variedíssimas razões, estavam com pesadelos, terrores noturnos ou o que seja. Eu fiquei muita noite de fora da tenda, ao frio, mal sentada, óbvio, com a mãozinha lá dentro à espera que adormecessem. Eles adormeciam em segundos e nós vinhamos embora. E punhamos a tenda ao lado, não é? Se nós tivermos a certeza que esta não é a solução, meter um adulto dentro de uma tenda com uma criança sozinho, independentemente da razão, a nossa criatividade encontra outras soluções. Desculpa. Dentro das recomendações. Claro. Vou-vos dar um exemplo também com tendas, que também é bastante eloquente. E isto está nos jornais, é público e inclusive foi até repescado agora nesta onda de notícias. Aqui há uns anos houve um acampamento de escuteiros. Aproxima-te só do microfone. Desculpa. Aqui há uns anos houve um acampamento de escuteiros, não interessa agora onde foi, e o assistente, o padre da paróquia, apareceu a visitar o acampamento e agora é incompreensível, mas na altura o padre disse que estava muito cansado, não podia voltar para casa e portanto tinha que dormir no acampamento e dormiu na tenda das miúdas de 12 anos, 14. Pronto, cometeu um crime e foi condenado por aí fora. E os chefes de escuteiros lá estão, tinham obrigação, apesar de ele ser padre, ter aquele eventual poder, não sei, tinham obrigação óbvia de ter arranjado outra solução. Óbvia. O senhor depois veio-se a saber que estava deprimido, tinha problemas psiquiátricos, não sei o quê. Não interessa agora. O que interessa é que tem que ser claro para aquelas pessoas que isso é proibido. E como é proibido, tem que encontrar uma solução. Não deviam ter condescendido com essa questão, com essa atitude. Sim. Acho um pouco estranho estarmos a falar dessa situação, de arranjar soluções. Se nós vamos a pensar nessas situações que nos acontecem, nesse caso dos escuteiros, desse senhor que falou que veio buscar o treinador, veio buscar o treinador, o filho do para o futebol, para o treino, acho que no nosso dia a dia temos todas as situações que fossemos a desconfiar, se calhar nunca pegámos em nenhum miúdo. Não quê? Nunca pegámos em nenhum miúdo e levávamos ao refeitório, levávamos ao posto médico. Se formos olhar isso, uma desconfiança, acho que andamos sempre a olhar para uns para os outros.
Ainda bem que partilha. Eu acho que tem um grau de confiança entre as pessoas e entre todos nós que estamos cá e não olharmos de lado uns para os outros, porque se nós formos a criar barreiras entre o adulto e o aluno e certas barreiras que a gente vê aos olhos, somos mais adultos em relação aos miúdos, vai estar aqui um. Pois é, aqui a questão da sensibilização para este tema é percebermos que é dentro desse espaço de confiança, quando não há atenção, que os abusos acontecem, os abusos sérios acontecem. E nós, aquilo que devemos como adultos fazer é garantir que naquilo que nos diz respeito, nós encontramos dentro dos colégios regras que permitem que todas as crianças estejam protegidas de todos os adultos. Não é uma categoria de adultos. Não é dizer às crianças que têm que se proteger dos padres, ou que têm que se proteger das irmãs, ou que têm que se proteger dos professores de educação física, ou que têm que se proteger dos treinadores, ou que têm que se proteger dos catequistas. É por isso que nós não devemos dizer aos miúdos, comigo tu podes ir de boleia, era outro exemplo, desculpa António, saiu-me este. Mas tu comigo podes dormir na minha tenda. Nós, o ano passado, fomos fazer formação aos Açores. E estava uma dirigente de CNE, pessoa ligada à área da proteção de menores, da confiança da Câmara e da Paróquia e da Diocese, etc. E no escotismo movimento seguro, esta regra que o António disse, um adulto não dorme na mesma tenda de uma criança, já está lá escrita há muitos anos. E esta dirigente dizia assim: mas todos os pais aqui, porque isto é um meio pequeno, todos os pais aqui sabem que na primeira noite os meninos, que se algum tiver medo, é comigo que dormem. E a verdade, a pergunta que nós devolvemos foi: então é consigo que dorme porque a senhora está livre de qualquer tipo de suspeição, porque é uma senhora de confiança, todos nós conhecemos, somos boas pessoas, mas e se for para dormir ali com o padre Joaquim, pode? Ai, não! Isto é que é o problema. Porque aquela criança não pode dormir nem com a Dona Maria, nem com o Sr. Padre Manel, nem com a... Se isto for claro, nós, para passarmos uma cultura da prevenção, isto é prevenção, e da proteção, não é levar o medo, é que as relações sejam seguras. Não há nenhuma razão para não acompanhar um miúdo ao posto médico. Eu concordo plenamente com o que me está a dizer. Concordo plenamente. Mas faz-nos entrar num clima de total desconfiança de tudo e todos. Não é? Eu tenho uma filha com 6 anos. E sempre me eduquei a cumprimentar toda a gente. Seja um estranho, como seja uma pessoa qualquer, chega ao pé da pessoa, bom dia, boa tarde, cumprimentar a pessoa. Se eu quiser ir com essa pessoa, que eu lá brincar com ele, eu não posso estudar, vou ficar dentro da pessoa. Não. A questão em relação ao treinador que leva o meu filho, em relação ao treinador que leva o meu filho e que lhe dá boleia, eu tenho zero desconfiança dele, caso contrário já lá não estava. A conduta dele é desadequada e ele tem que ter formação para saber que a relação com os miúdos e que a relação com os pais não é esta. Se ele tivesse alguma desconfiança, ele não ia lá no dia seguinte, eu não permitia que ele ficasse. Isto não é uma questão de desconfiança, é uma questão de, na atuação e na conduta, o que é que eu, como adulto cuidador, devo fazer para garantir que todas as crianças que estão comigo estão seguras. E não é porque, de mim, da minha parte, e de outros, porque eu não estou livre e isto não é olhómetro. Não é há uns que são confiáveis, eu agora digo, este senhor confia. Isto não se vê. Isto não se vê. Esse é o outro que pode aparecer nos mitos, não é? Que é as pessoas que podem, e a estatística de 1 para cada 5 deve-nos mostrar que a incidência é muito maior do que aquela que nós imaginamos. E os suspeitos, mesmo de abusos sexuais, quanto mais de outras coisas inadequadas, mas de abusos sexuais, não têm uma cara concreta, não são lobos maus atrás das portas, das janelas ou das árvores. São pessoas, normalmente, porque é que nós, nesta crise dos abusos da Igreja, quando há estes insurgimentos de pessoas que são suspeitas e a quantidade de pessoas à volta que diz como é que é possível, não acredito nisto, é porque as pessoas, não há pessoas só más e não há pessoas só boas.
E pessoas que cometem abusos sexuais de menores e que são condenadas são pessoas que têm competências sociais e características de cuidado, de atenção, pessoas que têm, não é? E por isso, não é nós desconfiarmos uns dos outros, a questão da atenção não é de desconfiança, não é? Só que nós, a organização e nós como adultos, dizermos, é por isso que eu gostava depois que nós chegássemos aqui a 2 ou 3 questões, que não é nenhum educador ou nenhum funcionário que diz eu não levo uma criança à casa de banho, isso é negligência. Não é um professor de educação física dizer eu agora está uma miúda a dar a cambalhota e não ponho a mão para agarrar, isso é negligência. Se houver um professor de educação física que diz eu nunca mais ponho a mão nenhum miúdo ou dentro d'água, então tem que mudar de profissão. Se o médico disser eu nunca mais, um médico ginecologista que disser eu nunca mais observo uma mulher, tem que mudar de profissão. Não é? Portanto, um psicólogo que diz eu nunca mais atendo individualmente uma pessoa, tem que mudar de profissão. Não é isto que nós estamos a falar. Mas ainda bem que partilha, que é para nós termos a oportunidade e não, o meu papel não é convencê-lo. É que leve, mas que se abra a que o que nós queremos não é medo e desconfiança. É transformar as relações mais próximas e seguras. É o afeto. É dizer ao meu filho sim, é para correr para o colo de quem gosta, mas eu não vou obrigar o meu filho a ir para o colo. Não é? É diferente. Posso contar mais uma história rápida? Às 13, em ponto, terminas. Sejamos nós onde estivermos. Eu não desisto. Um rapaz que tem a minha idade, que eu escutei comigo, que eu conheço há 40 anos, 40 não, mas aí uns 30, e que fiz imenso trabalho com ele, nos escuteiros e noutros sítios. É um ativista daqueles que não para, solteiro, dedicou a sua vida toda, estava sempre a inventar coisas, não sabia estar quieto. Era, para além de escuteiro e de milhares de coisas nos escuteiros, era colónias de férias para uma associação de queimados, era serviço voluntário numa associação numa instituição de pessoas com paralisia cerebral e deficiências e não sei o quê. Está sempre a inventar coisas, até era chato com tanta coisa que ele inventava. Uma pessoa destas que era, enfim, eu não tenho palavras, eu não conheço assim, muitas pessoas assim, tão dadas, sempre ao serviço dos outros. Pois bem, aqui há 3 meses foi preso por abuso sexual por uma pessoa vulnerável de uma associação onde ele era voluntário. Eu não queria acreditar. Como é que é possível ele que conhece este tema, que não sei o quê, eu não sei se ele tem culpa ou se não tem culpa, mas o certo é que ele foi preso e está preso em prisão domiciliária nesta altura. Uma pessoa que eu conheço, uma pessoa próxima, isto é completamente desconcertante. Isto no sentido de dizer que, apesar da sensibilização, apesar de ser das pessoas mais dadas, isto acontece. Não sei por que razões, não sei explicar, essa parte não sei. Mas para dizer que é possível, acontece próximo e que, de facto, se calhar, se conseguirmos encontrar formas de pôr claro na cabeça das pessoas aquilo que é mesmo proibido, aquilo que é de evitar e aquilo que devem, a forma como devem proceder ou com que tipo de atitudes é que devem ter, se calhar é mais fácil que todos nós nos protejamos uns aos outros e às nossas crianças. Obviamente não é fácil. Há coisas que não são fáceis. No caso dos escuteiros que eu estava a dizer, não se dorme. Não dormem adultos misturados com crianças, é fácil. É fácil de entender, é claro, e no passado já houve confusão, já houve muitos incidentes, porque isso não foi respeitado. A lista de proibições nunca é grande. São muito poucas. Nós queremos continuar a abraçar os nossos miúdos, a dar-lhes colo quando eles precisam, a tratar deles se eles estiverem doentes. Isso não há dúvidas nenhumas. Coisas mais... Desculpem a crueza. Limpar-lhes o rabo àqueles que não sabem limpar, por serem crianças. Dar banho a uma pessoa com deficiência, ou que não consegue tomar banho. Isso tem que continuar a acontecer. Agora, o que nós temos que encontrar nas nossas instituições, e, enfim, não é cada um de vocês individualmente, mas é a instituição que tem que seguir algum tipo de metodologia, que no fim tenham os resultados, uma coisa deste género, que é
documento ou outra forma qualquer, pode ser o que vocês quiserem ou o que as instituições quiserem, mas que se perceba aquilo que é mesmo proibido e que são poucas coisas, digo já. Os escuteiros que é o exemplo que eu conheço melhor, são muito poucas coisas que são claramente proibidas. Daquelas que são de evitar. Por exemplo, as boleias é um tema bastante discutido. É mais de evitar do que proibido. O proibido nas boleias é mais uma boleia só com uma pessoa. Aconteceu, mais uma vez, para verem a proximidade destas coisas. Houve um problema sério, não muito grave, mas bastante sério, no meu grupo de escuteiros, onde estão os meus filhos, por causa de uma boleia. Uma não, sucessivas. Você está falando muito mal do meu escoteiro. Uma coisa que eu aprendi enquanto escoteira, mas também enquanto funcionária de escola, trabalhei na Unicef por muito tempo, é a autovigilância. Às vezes nós apontamos muito o outro. Às vezes nós também somos um sinal de perigo. Porque às vezes a gente está muito envolvido com um miúdo ou uma miúda, não percebemos o nascimento de uma paixão e aquilo da minha. Claro. Sim. Claro. Aquilo das minhas. Posso só pegar este exemplo? Somos todos crescidos e temos todos telemóveis. E estamos todos mais ou menos ligados às redes sociais e uns aos outros e aos WhatsApps desta vida. E há uns que sabem que há fases da vida em que estão mais dependentes do WhatsApp, outros menos dependentes. E nós próprios olhamos para nós, fazemos o diagnóstico da nossa vida comunicativa via as redes sociais e percebemos com quem é que estamos a criar mais dependência. Não é? E vê-se quê? Pela regularidade das mensagens, pelas horas a que trocamos mensagens, pelo teor das mensagens. Neste momento, os emojis, aqueles símbolozinhos, podem ser um risco de gerar ambiguidade. Porque nós até podemos saber qual é a intenção com que mandamos o emoji, do lado de lá, mas às vezes sabemos que podemos estar a alimentar. Agora, isto entre adultos, já há estes riscos. Há poder, e há vulnerabilidade, etc. E há relações mais livres e menos livres, mas com os miúdos isto ainda ganha mais expressão. Portanto, quando nós tentamos criar espaços seguros e abrir portas, o que é que acontece com os telemóveis? Criamos espaços de invisibilidade. Portanto, este é um tema, António, avança. É mais outro. É mais outro. Por exemplo, a questão dos WhatsApps. Hoje em dia é comum os professores, os chefes de escuteiros, não sei o quê, terem um grupo de WhatsApp para comunicar com os miúdos. De facto é prático. É prático. Só que há aqui uma nuance que é diferente eu ter um grupo em que toda a gente assiste àquela comunicação ou ter uma comunicação um a um. Portanto, eu diria, enfim, só a título de exemplo, e depois depende de cada caso, não é? Que um comportamento ou uma atitude a evitar é ter comunicação WhatsApp, demasiado concreto, um a um com os miúdos. E depois o conteúdo pode ser só desadequado ou pode ser absolutamente proibido. Não é? Claro. Portanto, isto são exemplos de coisas que podem ser absolutamente proibidas, podem ser desaconselhadas ou a evitar. Obviamente, isso não impede que algum dia que se tenha que comunicar diretamente com aquele, com uma questão de emergência ou outra coisa qualquer, se tenha que comunicar, e outros de comportamentos a promover, que no caso do exemplo do WhatsApp, seria as comunicações eletrónicas serem feitas em grupo e não um a um. Pronto. O que é importante é que no fim deste processo, que é um processo, enfim, uma caminhada, não é? Que existam vários instrumentos, elementos, com muitos elementos. Uma escola pode ter um grupo, uma equipa que se dedique a isto, a liderança pode ser da direção da escola, por aí fora, mas que no fim haja qualquer coisa prática, que as pessoas percebam o que é que devem fazer, o que é que não é muito aconselhável e o que é proibido. E o que é proibido não se pode fazer. Agora, nunca vai acontecer aqui, nunca vai dizer aqui, eu pelo menos acho que não se pode dar cola ao miúdo, ou que não se pode dar um abraço ou um beijo. Não é isso. Não é isso. Portanto, é essa reflexão. Ninguém vos vai dar um livro de receitas ou um regulamento. O que vai acontecer é um trabalho dessa comunidade escolar, ou o que for, que resulte.
num documento, neste caso é o exemplo que temos aqui. Sim. Só dizer que a Conferência Episcopal Portuguesa, só queria avançar, a Conferência Episcopal Portuguesa tem 2 pontos nas diretrizes que resume as condutas a promover e depois no outro as condutas proibidas. Organizou assim, não tem as evitar. Algumas que o Serviço de Proteção e Cuidado da Companhia de Jesus tinha como evitar, que eu neste momento, passados 5 anos, algumas eu já acho que deviam ser claramente proibidas. Acho que a regra devia ser a proibição e depois permitir-se a exceção. Mas isso, aqui, acho, olhando para estas são fáceis, cá vamos às proibidas. Sim, mas elas têm a ver com a forma como se escreve também, porque uma conduta proibida, nós podemos querer escrevê-las todas pela positiva e as positivas poder pô-las todas pela negativa, ou algumas, não é? Pronto, por isso é também uma forma de cada organização, qual é a lógica que quer. Mas esta acho que nos ajuda a resumir. Sim. Sim, é importante também verem exemplos. Ao ver exemplos percebe-se como é que isto pode ser construído. Ser prudentes e mostrar um profundo respeito para com os menores e adultos vulneráveis. São condutas a promover, não é? Aqui outro exemplo. Respeitar sempre e acima de tudo a esfera de intimidade de cada menor e adulto vulnerável. Mais uma vez, por exemplo, numa colónia de férias ou ter casas de banho separadas para adultos e para crianças ou jovens, o que for, coisas deste género podem ser ainda mais concretas. Posso dar um exemplo? Numa escola houve umas miúdas aí também de segundo ou terceiro ciclo, já não me recordo, que se queixaram porque estavam na natação e a funcionária que estava no balneário para as mandar despachar, abria-lhes as cortinas. Pronto. E há muitas formas de mandar despachar os miúdos ou perceber quem é que lá está, sem ser abrir as cortinas. E miúdas numa determinada idade e miúdas com desenvolvimento corporal, umas se sentem mais envergonhadas do que outras. Isto é uma questão a evitar, obviamente, porque o que está em causa é a esfera da intimidade de cada um, da privacidade da intimidade. Portanto, uma forma de respeito. Isto depois materializa-se em coisas pequeninas, mas que podem ser importantes, e se nós temos consciência disso, pode ser tão fácil mudar e perceber que aquilo que eu posso estar a fazer pode estar a interferir com alguém desnecessariamente. E essas são pequenas soluções. Já falámos aqui, passa para as proibidas. Sim, mas por exemplo, só dizer que esta C podia estar na proibida, não é? A C, que é promovido estar em lugares visíveis. Podia ser, é proibido estar em lugares que não sejam visíveis. Okay? É a linha C. Sim, por acaso esse exemplo também é interessante, que não vão acabar as conversas ou os contactos entre um adulto e uma criança, por exemplo. Entre um chefe de escuteiros e um escuteiro, uma criança, ou entre um padre e um menor. Isso não é isso que se pretende que acabe. O que é que tem que acabar é isso ser feito num contexto, ou num ambiente, ou num local, que seja completamente inapropriado. Portanto, se eu tiver que ter uma conversa privada com um menor, obviamente posso fazê-lo, enfim, se for num jardim à vista de toda a gente, mas um pouco mais longe, por exemplo. Se for numa escola, não tenho que fechar a chave, trancar-me num gabinete e fechar a porta à chave. Pronto, existe uma série enfim, depois soluções práticas que dependem do contexto. Se viram no relatório da Comissão Independente daquilo que possam ter ouvido, quer publicamente, não sei se alguém leu, algumas partes, de facto, historicamente, e não podemos dizer que hoje não acontece, os locais onde houve abusos em contextos coletivos de vários miúdos, mas onde houve abusos em locais de 1 para 1, eram locais fechados. Era o gabinete do diretor, era o gabinete do médico, o gabinete do enfermeiro, era o gabinete do psicólogo, era dentro do carro, não é? Pronto, e de facto, porque são estes espaços que não permitem a proteção, não é? Pronto, da Conferência Episcopal, alguns exemplos de condutas proibidas. A aplicação de castigos corporais, já falámos aqui hoje. Estabelecer um contacto ou relacionamento preferencial com o menor ou adulto vulnerável, preferencial no sentido de alimentar isso. De alimentar e de ser excessivo.
Pedir a um menor ou adulto vulnerável para guardar segredos sobre possíveis comportamentos inadequados. Este é tipicamente uma atitude de um agressor, porque a Sofia já falou aqui, os agressores têm a sua ação de uma forma mais ou menos tipificada, tem uma palavra em inglês chamada grooming, e que, como é que isso acontece normalmente? Um agressor, sobretudo abusos sexuais, vai conquistando a confiança da vítima, vai se aproximando, vai recompensando, ou com doces, ou com dinheiro, ou com alguma coisa, vai recompensando a vítima, oferecendo, cativando a vítima até conseguir os seus intentos. Depois de concretizar, muda um bocadinho, enfim, pode também continuar a compensar, mas pode passar para uma outra atitude, que é a de chantagear, a de meter medo, a de pressionar, no sentido de não revelar. E culpar. Inclusive pode chegar ao ponto de convencer a vítima que a culpa é da vítima. E isso é muito normal e digamos que um traço comum em todas as situações, em muitas situações de agressão. Chama-se grooming. Pronto. Isto era a propósito do segredo. Portanto, há segredos bons e maus, e até as criancinhas mais pequeninas é possível explicar-lhes que há segredos que são segredos bons e de facto são para guardar, e há segredos maus que devem ser contados aos pais ou, enfim, a quem ela tiver mais confiança. Até aos mais pequeninos é possível treiná-los para isso. É engraçado que aos pequeninos fala-se muito disto, dos segredos bons e dos segredos maus. Tem-se recomendado que na questão que o segredo seja mais associado a não manter. O resto é uma surpresa, não é? Porque a surpresa tem um tempo determinado e a seguir vai-se revelar, não é? É a surpresa do aniversário da mãe, ou é o que seja, é uma surpresa, é uma coisa pela positiva, para que o segredo que se pede à criança que mantenha ali, pronto, para a criança seja mais fácil perceber que é para não manter, muito menos quando tenha ameaças associadas. Um outro exemplo são as fotografias e as filmagens que sem estarem autorizadas, ou com reconhecimento, ou com exposição pública. Também isso é um tema que deve ser evitado e, portanto, às vezes é difícil. Eu já fui diretor de uma revista de escuteiros e era muito difícil fazer fotografias para a revista sem identificar as pessoas, não é? Mas pronto, são os tempos que correm. E publicar imagens por qualquer meio físico ou digital onde seja possível identificar menores e adultos vulneráveis. Alguma dúvida? Alguma questão que esteja aí a inquietar? Está aqui como exemplos. Cada instituição depois tem que encontrar a sua... Sim, este é só um bocadinho aqui o cruzamento daquilo que é a intenção positiva, boa ou má, com aquilo que pode ser o impacto. Porque, como eu vos disse no início, a intenção ser boa, muitas vezes é uma nuvem que mascara e que é perigosa, porque não nos permite ver. E por isso, quando nós... E isto tem acontecido e acontece com a questão dos abusos sexuais e vai acontecer ainda mais com a questão dos abusos emocionais ou espirituais ou de consciência, que é nós termos que atender e confiar e o ponto de partida ser o sofrimento e o impacto que teve no outro. Nós partimos do sofrimento e do impacto que teve no outro para que isso mereça da nossa parte um reconhecimento de, olha, mesmo que a intenção foi boa, eu percebo que então não agi bem. E reconheço, peço desculpa, tento reparar, não é? Que isto é tudo uma consequência, não é só pedir perdão, não é só reconhecer, e não é só... Tudo isto faz parte de um pacote da consequência de eu ter consciência de que aquilo que eu fiz, independentemente da minha intenção ter sido boa ou má, que causei um impacto no outro. E, portanto, se eu sei que vou bater em alguém, o impacto é negativo, é proibido. E já é proibido por lei, há crime, ofensa à integridade física, não é? Se eu sei que vou abusar de alguém sexualmente, eu sei que o impacto é negativo e não há hipótese da intenção ser positiva. Mas se de facto há aqui, no tipo de linguagem, nas questões das boleias, nestas questões que são mais
cinzentas. Se eu admito, sobretudo as questões, como dizia, nós próprios às vezes estamos a gerar ambiguidade e percebemos que nós somos educadores, mas a relação que eu estou a construir e a alimentar é uma relação educativa. A relação não pode deixar de ser educativa. E será que o impacto pode ser negativo? Então eu faço marcha atrás e como é que eu posso transformar este meu comportamento de forma a que é só bom, é só positivo? Podemos não acertar, mas a intenção é positiva e o impacto, à partida, será positivo. Ok. Então, pronto, então, este é um pequenino caso para nós irmos resolvendo em conjunto e só para nos ajudar a fazer aqui quase como se uma síntese daquilo que nós fomos trazendo hoje. Ok? E olhando para sinais, olhando para o que é condutas a promover, a evitar, proibidas e o que fazer. Sendo que gostava que cada um saísse daqui com um bocadinho mais certo do que é para cada um fazer. E nos casos em que há uma suspeita ou uma denúncia de alguma forma de violência, a primeira certeza é que deve haver uma equipa especialista a tratar do assunto. Os colégios devem ter pessoas, equipas especializadas em tratar destes assuntos. A maior parte dos colégios tem psicólogos, tem técnicos, assistentes sociais, educadores, o que seja, que se vão especializando e vão tendo mais experiência para tratar destes assuntos. Como as equipas que as dioceses foram criando também, supostamente com especialistas que vão tendo cada vez mais formação para saberem tratar destes casos, que são casos difíceis e sensíveis e muito delicados. E há outra certeza que é: nenhum caso se trata da mesma maneira que o outro. Às vezes acontece entre nós dizermos: houve um miúdo ou uma miúda em que eu fiz assim e correu tão bem que eu corro o risco de querer fazer sempre da mesma maneira com os outros. E isto é um risco. Como há casos em que correu mal, que eu digo: nunca mais me meto nisto. Isto também é um risco. Não é? Portanto, se tiver certo, eu acompanhei muito de perto uma situação em que foi precisamente dentro de um colégio católico em Lisboa, em que a criança revelou, uma jovem revelou uma situação que estava envolvida, ligada a abusos, precisamente à auxiliar, à vigilante do corredor, que era com quem tinha mais contacto e mais relação. E se esta pessoa achasse que ia tratar sozinha do assunto, não ia conseguir fazê-lo. Como a psicóloga sozinha não ia conseguir resolver sozinha. Como, se calhar, a mãe não ia conseguir fazer sozinha. Como a diretora não ia conseguir fazer sozinha. Isto não tem a ver com categorias profissionais. Não é? Aquilo que é preciso de cada um saber é: se houver alguma situação destas na minha escola, a quem é que eu me dirijo? Ou a direção, a diretora, saber, se houver uma situação destas na minha escola, a competência é minha, o que é que eu faço? Não é? E por isso, saber o que é para nós, o que é que não é para nós, e que muitas vezes é uma decisão de humildade, é muito importante. Não é para sermos daqui todos com capas de heróis e super-heroínas, agora vamos nós resolver e tratar de tudo. O resolver e tratar de tudo pode ser: eu amanhã quero saber quem é que é a pessoa responsável por este tema na escola. Ao limite, enquanto não há outros, é a diretora. A direção é a responsável máxima por tudo o que se passa de bom e de mal dentro de cada colégio. Era importante, pela nossa experiência, que o tema da proteção e do cuidado não seja mais uma pasta da direção e que haja cada vez mais recursos. Não é preciso ser uma mega equipa, pode ser uma pessoa, não é, que fica com esta incumbência de dentro da escola, ir remando por este tema, ir pensando em formação, ir criando canais de comunicação, etc. Okay? Então, o Manel chega sistematicamente atrasado à escola. Vou avançar um bocadinho mais. Anda mal agasalhado e cheira mal. Okay. Do que vimos, o que é que se pode passar com este Manel?
Assim à partida. Negligência dos pais. Mais? Ok. Chegar sistematicamente atrasado às aulas é um sinal de que alguma coisa se passa. Andar mal agasalhado é um sinal de que alguma coisa se passa. Cheirar mal é um sinal de que alguma coisa se passa. Que é negligência é uma conclusão que nós só podemos chegar se soubermos o que é que se passa. Okay? Antes disso, é porque estamos numa sala a falar sobre proteção e cuidado e falamos sobre negligência e por isso, negligência certinha. Como se houver um miúdo que aparece com uma nódoa negra, nós temos que perceber o que é que se passa. Porque pode ter caído, pode-se passar alguma coisa, ou pode. Não é? E a nódoa negra é um exemplo mínimo. Nós no nódoa negra certamente não faremos nada. Mas se de repente há um miúdo, que já aconteceu, já tive, antes de Comissão de Proteção de Menores, um miúdo que não se conseguia sentar e percebemos que tinha sido batido, tem marcas físicas, nós temos que perceber o que é que se passa, para perceber se houve uma situação de maus tratos, ou se houve uma queda. Não é? Pronto. Eu, quando a minha filha mais nova era bebê, 9 meses, caiu da cama. Ainda mamava, virei-a para o outro lado, adormeci e ela caiu da cama, partiu a perna. Eu cheguei ao hospital. A primeira coisa que foi preciso perceber é se havia alguma situação de maus tratos. E isto são competências dos hospitais. E fizeram muito bem. Não é? Por isso nós estamos todos sujeitos. Caiu da cama, partiu a perna, é verdade. O ramo verde da tíbia, aprendi imenso nessa altura. Um miúdo, que foi aqui que fizemos as alternativas, que anda mal agasalhado e cheira mal com 10 anos, é a mesma coisa que andar mal agasalhado e cheirar mal com 14, 15 ou 16. Não é? Não é? Uma criança, se houver negligência, qual é que é a situação em que é mais provável haver negligência? No de 10 ou no de 14? Claro. Pronto. O de 10 depende mais dos adultos para cuidarem de si. O de 10 precisa, se calhar, ou de 8, ou de 6, ou de 5, quanto mais pequenino convivemos, que alguém que proporcione, que haja condições para isso, que alguém mande tomar banho. O de 14, provavelmente, se calhar, até acabou de tomar banho, até toma 10 vezes banho por dia. Não é? Mas vai para os treinos, vai para os jogos. Há uma fase que hormonalmente os rapazes e as raparigas é impossível estar ao lado deles. Não é? Andar mal agasalhado. Bem, quer dizer, os miúdos podem ter N camisolas, que há a idade em que os miúdos não os querem vestir. Não é? Uma altura que eu teimava com o meu, tinha que ir de calças, e ele, quando eu achava que ele tinha ganho, e ele tinha posto os calções dentro da mochila. Depois, quando chegava ao colégio, buscava. Não é? Pronto. Isto só para mostrar que nós temos que perceber o que é que se passa. Vai para a escola a pé, volta sozinho para casa a pé. Isto é um problema? Depende de quê? Da idade, da distância, enfim. E da maturidade. Tudo, não é? Mas aquilo que nós vemos, porque é o que acontece no dia a dia numa escola, tanto pode ser um sinal de perigo como pode não ser nada. Agora, se algo desperta em nós a atenção, aqui já tínhamos várias questões, interessa perceber o que é que se passa. À tarde, depois das aulas terminarem, este miúdo fica com a Dona Maria, que é auxiliar no portão, a conversar largas horas. O que é isto? Sinal de falta de atenção. Não quer ir para casa. Estes são os filmes que são adequados nós fazermos aqui. Não é? E, de facto, somando vários sinais, de facto pode ser isto. Se nós percebermos porque é que este miúdo não quer ir para casa, porque é que este miúdo não vai logo para casa e fica ali a conversar, não é porque é que não quer, podemos perceber que não quer, ou simplesmente que esta Dona Maria é um fator de proteção deste miúdo. E que este miúdo se calhar vai para o treino, está à espera que alguém passe para ir buscar. Não é? Ou o treinador que lhe dê boleia. Não é? Enfim, pode não ser nada, de facto, mas nós, enfim, vamos somando. Há uma professora que no dia que ele chega atrasado que diz: para a próxima que chegares atrasado, não lembres entregas de recado aos teus pais. O que é que a professora está a fazer? Ameaçar.
Sem saber o que Para tentar perceber o que é que se passa. Não, tentou aqui, pronto, ela diz. Se ela entrega o recado aos pais, também quer uma resposta dos pais. Está a envolver os pais para ver o que se passa, concordo com isso. Certo, concordo. Pronto, mas como nós também já falámos, provavelmente aquilo que a professora deve fazer quando há um aluno que chega sistematicamente atrasado é chamar os pais, para, como disse, tentar perceber o que é que se passa e envolvê-los, não é? Pronto. Portanto, a forma mais ou menos adequada, eu não pus aqui aos berros, não é? Como que a professora terá dito, etc. Só salientar, pronto. Aqui havia várias hipóteses deste miúdo não viver com os pais. A professora sabia, não sabia, conhecia o contexto familiar ou não. O miúdo era novo na escola, não era. Era um miúdo... Enfim, todas estas variáveis que interessam na hora em que se tratar um caso concreto, não é? Mas o miúdo responde, já vou apanhar. O que é que a professora deve fazer quando o miúdo diz isto? Pronto, este já vou apanhar. Como eu vos disse há pouco, os miúdos não batem à porta, não apresentam um requerimento para contar uma história certinha. Muitas vezes, os primeiros pedidos de ajuda podem ser assim: desabafos, graçolas, piadas com outros, dizer eu sei de uma história do outro e na verdade estou a contar para perceber qual é que é a reação do adulto, não é? Só estarmos despertos que às vezes os pedidos de ajuda não vêm assim tão direitinhos e tão certinhos. Como nós, pensem nós, se fôssemos nós, queremos contar uma coisa sensível, como é que nós fazemos primeiro? Se calhar abordamos, levantamos o tema, vemos como é que o outro reage, como é que nós fazíamos com os nossos pais, mas como é que nós agora adultos às vezes fazemos uns com os outros, não é? Pronto. E por isso, claro que o já vou apanhar, até pode ser já vou apanhar um castigo, já vou levar nas orelhas, já vou... E pode não ser. E portanto é preciso a professora não, se calhar, dar um passo atrás, não ser orgulhosa e dizer eu disse que ia mandar o recado e vou mesmo. E perceber, olha, deixa-me só, não tem que ganhar já, não é? Não tem que ser, ou ganhar sequer, não é? Não é uma questão de quem é que tem mais poder. Claramente a professora tem. Aos fins de semana é o treinador que o vai buscar a casa, não vamos falar mais sobre este assunto. O miúdo gosta de desporto e é bom atleta. O que é isto? Dentro desta cena toda, ele gosta de desporto, é bom atleta. Isto é uma coisa boa, é um fator de proteção deste miúdo. Ok? Pode estar a acontecer o que tiver a acontecer com o desporto, é onde ele está bem, é importante que ele vá para o futebol, é importante que se ele não tem boleia, que alguém o leve de forma segura, ok? Portanto, isto é um fator de proteção deste miúdo. Agora, o Manela, este miúdo, diz-vos a vocês, a cada um de vocês, que está a receber mensagens no telemóvel que o estão a deixar muito incomodado. O que é que vocês fazem? O que é que vocês precisam de saber? De quem são as mensagens, qual é que é o conteúdo. Ok. Pronto. A frequência. Ok. As horas. Pronto, no fundo, se alguém diz isto, vocês, é preciso perceber, ok, mas está a ser incomodado porque às tantas pode ser alguém, é um sportinguista, é? E tem aqui alguém, um familiar, um irmão, um primo, que o está a chatear com mensagens porque o Porto ganhou ou não sei o quê. Ou vai ser campeão. Não está danado, está mesmo verdadeiramente incomodado. Isto não significa que não se deva resolver. Só que a forma de resolver uma situação destas é completamente diferente da forma de resolver se o conteúdo é criminoso. Pronto, as hipóteses que aqui aparecem é de ser um professor ou ser um primo. Queria trazer-vos aqui uma questão que tem a ver com o encobrimento. O encobrimento que nós não aceitamos e dizemos como é que é possível que se encobre, etc. Queria só trazer aqui consciência de que o encobrimento é algo que está muito inerente a nós. Nós temos muita dificuldade, na maior parte das vezes, em denunciar, em nos queixarmos, em dar conhecimento de que não queremos ser injustos, porque é com um colega nosso e não queremos desautorizar ou não queremos pôr em causa a confiança que temos uns nos outros.
E por isso, nestas duas hipóteses, em que quem manda as mensagens, imaginem que é com conteúdo pornográfico, desadequado, sexualizado e crime, o que é mais fácil para o colégio gerir? Se foi o primo ou se foi o professor? É mais fácil para o colégio gerir a situação se for o primo ou se for o professor? Bem. 5 minutos. Ok. Então, para fechar. O passo seguinte, se os pais não fossem o autor das mensagens, era chamar os pais. É mais fácil nós chamarmos os pais para protegerem o primo do que, às vezes, chamarmos os pais numa situação que envolve a escola e a imagem da escola. Isto só significa que, se nós tivermos consciência destas resistências que nós também temos e destes receios, porque a imagem da escola é importante. É importante. Como é que nós criamos sistemas que nos ajudam a, como dizia ali há pouco, a controlarmos a nós próprios, como organizações também, não é? Pronto. Enfim, passos a dar, chamar os pais, não esquecer, proteger a criança, não esquecer, e quem é que vai tomar conta disto? Se calhar não seria cada um de vocês. Era importante. Há muitas questões que depois, isto tem que ser formações contínuas. Como é que se trata do pedido de segredo? É comum estes miúdos dizerem, eu vou-te contar uma coisa, mas não contes nada a ninguém. Atenção, que na maior parte destes casos, o não contar nada a ninguém é para trazer segurança à criança que está a contar. Nós temos que dar segurança e dizer, eu vou-te ajudar, para te ajudar, eu tenho que contar a esta pessoa. Se dizer, não sei bem a quem é que eu vou pedir ajuda, não dá muita segurança à criança. Mas temos a certeza que se nos estão a pedir ajuda por uma coisa que põe em causa a vida, a integridade física da criança, nós não podemos guardar para nós. Isto é muito importante. Vamos só fechar. Isto avançamos. Já falámos sobre isto, já falámos sobre isto, já falámos sobre isto, já falámos sobre isto. Pronto, já falámos sobre as comissões diocesanas, sobre a importância da formação, volto para trás, sobre a importância das escolas garantirem segurança nas pessoas que estão a trabalhar e nas escolas pensarem em 7 ou 8 ou 10 ou 2, não é? Como é que se querem estruturar? O que é? E isto tem que partir deste compromisso. Temos som? Temos som? Vamos ver se temos som. Pronto, e isto parte do compromisso. Se nós sentirmos compatibilidade de cada escola assumir o compromisso do cuidado e da proteção, então nós vamos sendo instrumentos disto. Portanto, aqui o desejo é que as organizações se vão comprometendo com a proteção e com o cuidado e cada um de nós também assuma o compromisso de fazer a nossa parte. Vamos ver se isto tem som. Isto é só para... Faltam 5 minutos. Está frio. Pronto. É para irmos embora. Vamos ver se isto tem som.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้แบบนี้
ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดให้ประกันชีวิตเชื่อในความดี Muito bem, da nossa parte terminamos. Nós vamos depois enviar a apresentação, se calhar depois por e-mail pedimos façam a avaliação, é importante para nós, da formação. Deixamos depois uma sugestão de um filme que é o Circo Borboleta, muitos já terão visto. E vai aqui também uma pequena chave de leitura, que tem a ver com isto tudo que temos vindo a falar, mas só podem ir à chave de leitura depois de verem o filme. E agradecemos e passamos a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado. Em nome da APEC, à Sofia, ao António, ao Projeto Cuidar, à Católica. E olha, isto foi a propósito, sabem? Nós queremos que vocês saiam daqui inspirados, mas não transpirados. E aprendam a cuidar, em primeiro lugar, de vós próprios. A Sofia e o António falaram disto aqui várias vezes, para vocês cuidarem bem dos outros. Vão receber imensa informação. Vão receber o PowerPoint, vão receber a gravação da sessão, vão receber o certificado de presença. Este não precisam ler. Agora, o resto precisam ler também tudo. E principalmente atuar. Pôr à prática tudo isto. Que é muita informação e são coisas muito sérias, porque estamos a falar aqui da relação com os outros, principalmente com os outros. Antes de passar a palavra ao Diácono Fernando Magalhães, que aproveitará com certeza para fazer a oração final. Fernando, a oração inicial foi também neste pacote, foi também da Sofia. Fernando conhece. A oração do cuidador. Ai, tu me conheces, não? Conhece. Foi combinado então isso. Não foi combinado, mas conhece. E queria saudar também os salesianos de Évora, que estão cá. Penso que são os salesianos de Évora. Bem, merecem uma salva de palmas. Os salesianos estão cá na comunicação, não é? Hoje e amanhã. Eu tinha marcado falta, mas já terei falta. Muito bem, o Alentejo está aqui muito bem representado. E passava a palavra então, sem mais delongas, ao Fernando. Conseguem ouvir-me? Mal. Este não funciona. Agora vou melhor. Pronto, vou prescindir. O engenheiro dizia há bocadinho que eu era suposto ter entrado discretamente. E, regra geral, é discretamente que eu tento entrar. Mas para ser discretamente, tinha que ter emagrecido desde a última vez. Não aconteceu. Depois, por outro lado, normalmente venho para estas coisas da APEC sem ser com cores berrantes. Venho sempre na linha branca. Só que hoje venho com o colégio, caminhamos, fizemos a peregrinar durante a noite até para Fátima e, portanto, não venho hoje com a camisola do colégio, dos nossos.
E, portanto, desculpa eu não poder ter estado desde o início, mas estava com os meus lá de casa. Também é preciso, às vezes, a gente não só cuidar de todos, mas também cuidar dos nossos lá de casa, não é? E então caminhamos a pé durante a noite e isso faz com que eu possa estar como um Manel. Menos bem cheiroso. E, portanto, não é negligência nenhuma, é mesmo precisar de banho, só, está bem? Olha, e devo dizer-vos que durante a noite, num dos mistérios, vos entregamos esta ação e entregamos, acima de tudo, o que ela representa. Da necessidade para toda a nossa escola católica de cuidar de quem temos de cuidar e de proteger aqueles que temos de proteger. E é neste sentido que eu só vos pedia atenção para duas pequenas notas. Eu, no cantinho que estava ali, estava a ouvir, deliciado a Sofia e o António. Que jeito, viu agora? E é evidente que no título, nas expressões, nos PowerPoints, há duas palavras hiper frequentes: proteger e cuidar. E eu estava a ouvir aí algumas sensibilidades, e olha, eu fiquei animadíssimo de sentir as sensibilidades a virem daí. E a interpelação, aquele friso ali que estava atrás de mim, estava a dizer: que bom, que bom, que bom, que bom. E isto denota proteger. Eles não têm de se sentir com necessidade de proteção daquilo e daquele. Eles têm de se sentir naturalmente protegidos. Que é uma coisa completamente diferente. E isto significa para nós o cumprimento da nossa missão, que cruza com a segunda palavra, que é o cuidar. Que é a missão que o Papa Francisco nos enxerga a toda a hora, que nós temos de seguir, que é a pastoral do cuidado. Temos de cuidar uns com os outros. Não é cuidado, não, é cuidar de cuidar, tratar, acanhar. Cuidado, não, o cuidado é cuidado, não é cuidar, tratar. Cuidar é tão diferente. Eu hoje fartei durante a noite. O Rosendo veio ter comigo, direito, estou para me casar. Abraçou, esponjou-se aqui nas camas. E a seguir a Carolina estava a dizer: Carolina, está a ter com ciúmes, é? Vai para a professora Cristina, vai lá. O professor Cristina, dá-lhe o colinho, vai lá, certo? É porque nós não vamos entrar numa paranoia e agora não, como vocês diziam tão bem, agora não posso usar. Logo eu que tenho este período, eles vêm para o mês e logo abraçam, tocam, dizem: eu não podem. Agora, sei que se faz, sei que faço. E sempre todos temos de cuidar de fazer. O cuidado do Papa Francisco é também muito touch. Já Nosso Senhor era. Apresentaram a Jesus umas crianças, diz o Evangelho de Marcos, para que lhes tocasse. Era touch. O que é importante é como é que terminou o final do Evangelho de Marcos. Aquilo para já, estavam lá aqueles que disseram: agora daqui embora, certo? Era o padre, o diácono, aquela malta, o bispo, lá do sítio, certo? E depois Jesus indignou-se com aquilo. A expressão 2 é: Jesus passou-se completamente. E o final do Evangelho, depois ele dizer que tragam as crianças, o que fez Jesus, diz o Evangelho, que Jesus, abraçando-as, não nos tocou. Então não tocou. Abraçando-as, impôs as mãos sobre elas, abençoou-as. E há um terceiro. Vão ver ao Evangelho novo. Quem se mete com Jesus e com esta malta tem sempre um upgrade. Certo? E é esse upgrade que eles têm que encontrar na nossa escola católica. Nós temos de ser o upgrade disto tudo. E é fazer tudo isto em nome de Jesus. Correu mal, correu muito mal, muita coisa. Mas não correu mal tudo, nem a maior parte. Foram feitas coisas que não podiam ter sido feitas, que não era imaginável que tivessem sido feitas, que muito menos é possível que tivessem sido feitas em nome de Jesus. Agora, se foram todos, não foi sequer a maior parte. E a obra que nós, como Escola Católica, fizemos é inimaginável, gente. O que nós fizemos como Escola Católica neste país é inimaginável. Não é preciso ir buscar uma vez com o mal, certo? Okay?
E todos temos que estar muito gratos, todos, uns aos outros, mutuamente gratos por aquilo que vamos fazer. E vamos fazer. Vou dizer a coisa menos popular que há que dizer neste momento. No meio de tudo isso, como escola católica, depois temos uma outra responsabilidade enorme. É proteger todos os nossos, obviamente, cuidar deles todos. Que é não esquecer quem abusou. Quem abusou pode ter sido abusado também. E os estudos nesse sentido apontam. E em minha casa, em minha família, podemos envergonhar-nos de muita coisa. Mas todos precisamos uns dos outros. E todos temos que depois tratar uns dos outros. São não somos nós e não é a Igreja de Jesus também. Chamando à responsabilidade, punindo aquilo que for preciso punir, reparando aquilo que for preciso parar, quando o sistema de justiça que for preciso implementar. Mas tratando. E tratando de todos. Está bem? Olhem, que bom sermos escola católica e que bom ter uma sala assim, com gente assim, a ajudar-nos a pensar. Está bem? Vamos depois, pronto, vamos embora. Está bem? Então, aí rezamos, pode ser? Bora aí. A Sofia queria ter qualquer coisa. Não, só tinha posto aqui por causa do abraço do Papa Francisco, mais nada. Rezaram isto antes, foi? Rezámos no início. Agora era só para o abraço, mais nada. Olha, é um bom equilíbrio. A reflexão do São João Paulo II daquele lado, fazia anos na quinta-feira, celebramos a aniversário dele e este abraço do Papa Francisco não termo e tão bonito. Podemos deixar-nos estar com os cantos e rezamos assim em conjunto. Deixa-nos estar com isso, faz bem. Senhor, havia de ser fácil para nós cuidar deles e delas, porque bastava fazermos com eles e elas aquilo que tu fazes com a gente, que é cuidar. Fazermos isso do jeito que tu fazes connosco, que é amando. Hoje, Senhor, é só isso que te pedimos. Que nestes tantos que nos deste, que aprendamos a fazer com eles como tu fazes com a gente. A cuidar, amando como tu nos amas. E que eles, por nós, percebam o cuidador e o amor que tu és. E que dessa forma, desse jeito, eles também aprendam a cuidar dos outros e a amar os outros. Ajuda-nos a sermos tua imagem. Porque no dia em que o formos, este mundo vai ser, de facto, um mundo mais cuidado e mais bonito. És teu, mais tu. Obrigado por seres o nosso amor. Que nós possamos ser o amor deles e delas que nos confias. Que sejamos sempre dignos do teu nome, quando com eles estivermos. Amém. Obrigado, Fernando. A parte do diácono, vamos em paz e o Senhor nos acompanha agora. Vamos assim invocar a bênção de Deus. Invocamos a bênção de Deus sobre todos que iremos de viagem com o nosso Senhor. Pode ser? O Senhor esteja convosco. Amém. Abençoe-nos e abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, que é o abraço de Deus. Não é? Assim é a cruz toda. Vamos todos em paz, está Ele e o Senhor nos acompanha sempre. Obrigado, Senhor. Obrigado. Então, boa tarde a todos. Com o almoço, há livros secos, podem levar os frutos secos que não têm. Mais uma garrafa de água. Os frutos secos já passaram para a validade desde o ano passado. Os frutos secos estão secos.